Uma coisa que a gente gosta de tentar fazer é prever o futuro. E isso pode acontecer de várias formas. Uma delas é analisando o passado em busca de padrões, de espelhos com o presente, de eventos que se repetiriam num ciclo. E mesmo que haja lacunas na nossa memória e que a gente saiba que o acaso existe, a gente tende a tentar estabelecer uma relação de causa e efeito entre os fatos, formando um círculo fechado e bem amarrado, as nossas histórias. Oi, eu sou o Aurélio. E eu sou Coelho. E esse é o episódio piloto do Roteiro Vem Primeiro. Bom, basicamente a gente pretende analisar filmes a partir do roteiro. Você já viu qual que é o filme desse episódio? Cidade de Deus. É um filme dirigido pelo Fernando Meirelles, com direção da Katia Lond e o roteiro do Braulio Mantovani, baseado no livro do Paulo Lins. O filme conta mais ou menos a história do bairro da Cidade de Deus, pelo ponto de vista desse jovem que é o Buscapé. É óbvio que vão ter spoilers e a gente está contando também que você lembra mais ou menos bem do filme. A base para nossa análise são o primeiro e o último tratamento do roteiro. Você encontra os links para esses dois roteiros aqui embaixo na descrição do vídeo e aproveita e se inscreve no canal, né? Bom, como o roteiro costuma mudar bastante de um tratamento a outro, uma coisa que me chamou a atenção foi o quanto do que a gente vê na versão final do filme já está nesse primeiro tratamento. A forma desse roteiro, o Braulio já declarou que é uma homenagem ao livro do Paulo Lins. Então ele tentou espelhar essa estrutura que já existia no livro do Paulo Lins e transpor para o roteiro. Eu tentei ser muito fiel ao efeito do romance, o efeito que o romance produziu em mim, tanto do ponto de vista das histórias, o que acontece com aqueles personagens e quem eles são, como também do ponto de vista da forma narrativa do Paulo Lins. Eu adaptei as duas coisas. E por causa dessa estrutura, muitas vezes as coisas se repetem. Então tem muito paralelismo entre as coisas e isso dá uma sensação de um movimento cíclico pro filme. Mas passa a impressão de que os eventos da Cidade de Deus vão se repetir para sempre. Por exemplo, o assalto ao caminhão de gás com Trio Ternura, o Alicate, o Marreco e o Cabeleira. Não vai essa corte nem tu bala, filha da puta! O assalto, apesar de ter alguma tensão, termina bem, porque eles se safam, a criançada jogando dinheiro pro alto, e uma dessas crianças é o Dadinho. Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Perto do final do filme, o Dadinho, que agora já é Zé Pequeno, vai assaltar outro caminhão de gás, mas agora a escala é outra, é muito mais alta, tem muito mais perigo, tem muito mais coisa em jogo. No corte final do filme, essa fala não existe, mas no roteiro, na última versão, o Zé Pequeno chega a dizer pro Thiago, o outro rapaz, ele fala assim: "Ai, rapaz, tu sabe dirigir?" E aí o Thiago diz: "Sei." E o Zé Pequeno fala: "Então vamos fazer como no tempo do Cabeleira." E o Dadinho e o Bené seguem claramente a tradição da geração passada, Sim. do Trio Ternura. Só que potencializada, né? Dá pra ver que o roteirista tinha tão claramente essa ideia de criar um paralelo entre as duas gerações que no primeiro tratamento tinha um terceiro menino que andava com o Dadinho e com o Bené crianças, que era o Calmo, que acabou desaparecendo nos tratamentos seguintes, assim. Então ficava exatamente um mini Trio Ternura. O Zé Pequeno, quando começa a dominar a Cidade de Deus, um dos locais que ele domina é a Boca dos Apês. A história da Boca dos Apês, dentro de todo o filme, talvez seja a sequência que melhor represente a questão dos ciclos, né? E é justamente ali, que o Dadinho anuncia que abandonou esse nome e que agora ele é o Zé Pequeno. Porque como todo gangster, ele quer subir na hierarquia, né? E como assalto chama mais atenção da polícia, eu vou precisar de uma nova identidade. E é por isso, porque assalto chama mais atenção do que tráfico, que ele não gosta dos meninos da caixa baixa, que roubam na favela, mas que é exatamente o que ele fazia quando ele era menor. Então há momentos de iniciação que fazem que esse elo se mantenha e que o ciclo possa continuar. No primeiro tratamento, numa cena que desapareceu, o Cabeleira inicia o Dadinho. Ele dá uma arma na mão do Dadinho e manda ele matar uns caguetas da favela. Então uma tradição é criada aí, quase algo passado de pai para filho. E como aqui o passado e o futuro se espelham, tem uma cena no filme que é a vez do Zé Pequeno de iniciar alguém da nova geração. E ele faz isso com o Filé com Fritas, quando ele manda o Filé com Fritas matar um dos meninos da caixa baixa por causa dos assaltos. Não, com certeza. E essa questão de tradição passada de pai para filho, tem uma informação no roteiro que torna isso quase de maneira literal, assim. Isso não está no corte final do filme, mas isso está na última versão do roteiro. Tem uma fala do Buscapé que informa que o menino que seria o líder da caixa baixa, o Otávio, é filho do Cabeleira com a namorada dele, a Berenice. Então ele seria tipo um herdeiro assim de uma dinastia e tá ali para reivindicar o trono.
E ele faz isso de forma quase literal quando ele comanda um ataque soviético no Zé Pequeno. É o nosso amigo, filha da puta! Ataque soviético nele! Tem uma coisa curiosa, que assim, Otávio é o nome de um filho adotivo de Júlio César, que foi quem acabou com a República e começou o Império Romano. Foi o primeiro imperador romano. Assim, é bastante claro o quanto a caixa baixa é um reflexo do Dadinho / Zé Pequeno, que por sua vez é um reflexo do trio Ternura, e mostra que esse ciclo nunca vai acabar. É quase que um fatalismo dos autores, né? E tem dois momentos muito emotivos no filme que ilustram muito bem esse fatalismo, que é o destino do Cabeleira e do Bené, que são irmãos e que são interpretados por irmãos também. Né? E a história deles tem muitos paralelos. Por exemplo, o Cabeleira é bicho solto, o Bené também. O Cabeleira se apaixona pela Berenice, o Bené pela Angélica. E as duas pedem aos namorados que saiam dessa vida, que mudem de vida. A coisa é tão espelhada que as duas cenas acontecem na cama. Aí os dois, Cabeleira e Bené, resolvem ir embora da Cidade de Deus. E os dois não conseguem. Os dois estão quase indo embora, são mortos. Nessa cena da quadra, que é o baile de despedida do Bené, a gente começa a conhecer melhor e começa a se construir a motivação de vingança de um dos personagens principais do filme, que também é o último a ser apresentado, o Mané Galinha. A história do Mané Galinha é um exemplo perfeito de como a unidade de ação desse filme é sólida. Na Poética de Aristóteles, quando ele fala sobre unidade de ação, ele recomenda que todos os acontecimentos devem estar conectados de tal forma que, se um desses acontecimentos for alterado, toda a história vai ser alterada. E como isso funciona na história do Galinha? Toda a história dele é uma sequência perfeita de causa e efeito. A gente só conhece os eventos da vida dele que levaram a ele chegar num ponto de não aguentar mais e declarar guerra ao Zé Pequeno. O Galinha até chegou a reagir, matou alguns bandidos do grupo do Zé Pequeno, mas o que fez ele tomar a atitude de declarar guerra ao Zé foi quando ele soube que o Zé tinha prometido paz a um outro traficante, o Cenoura, se ele matasse o Galinha. Aí ele já foi arrastado pelos acontecimentos, não tem mais nada a perder e acaba entrando de cabeça na guerra. Só que ao fazer isso, ele se descuida e descumpre uma regra que ele mesmo criou. E acaba matando um inocente. O filho de segurança é mais uma pessoa que é arrastada para esse ciclo de violência. E na maioria dos casos são jovens que a gente não sabe o nome, a gente não sabe a história, morrem muito cedo e por muito pouco. E a consciência muito forte de que você pode morrer a qualquer momento faz com que dizer o seu nome, simplesmente reafirmar quem você é, seja uma forma de resistência, para você não ser esquecido. Porque você vai ser esquecido muito rápido. Por exemplo, o Dadinho, quando ele ganha outro nome, ele faz questão de reafirmar esse nome a todo momento, sempre que ele pode. Quando ele vê que o Galinha tá ganhando publicidade e ele não, ele manda o Buscapé tirar umas fotos que é para tentar eternizar a imagem dele. E fica super satisfeito quando as fotos vão parar no jornal. E o próprio fato dele nunca lembrar o nome do Buscapé é uma marca de desimportância, certo? Do Buscapé nesse mundo. Exato. Só que nesse segundo caso, para o Buscapé poder se afirmar, o Pequeno tem que estar morto. Então, é a foto do Pequeno morto, cravado de bala, que faz com que o Buscapé consiga um emprego no jornal e possa afirmar a real identidade dele, o Wilson Rodrigues. E a discussão entre os dois personagens é muito interessante, assim. Quem é o personagem principal de Cidade de Deus? O Zé Pequeno, ele faz as coisas acontecerem, ele é um catalisador. O Buscapé, por outro lado, ele mais reage do que age. Só que a narrativa se passa a partir dos olhos dele. A fala e a memória são dele. Então talvez seja o caso de dividir os papéis. O Zé Pequeno pode ser visto então como protagonista, porque é ele quem comanda a ação. Mas o Buscapé é o personagem principal, porque o foco da história a gente tem a partir dele. Nós somos ele, porque como ele a gente está à mercê de um mundo cheio de ameaças, em que a gente está aí tentando sobreviver e contando as nossas histórias. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Bom, galera, essa foi a nossa análise de Cidade de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Esse filme é maravilhoso. Se você não tiver visto ainda, caso você mora numa caverna, por favor, assista. E, enfim, em breve a gente está de volta com outro vídeo falando sobre outro filme e, quem sabe, explorando outros aspectos do roteiro. Valeu, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque roteiro vem primeiro.